Vamos lá, pessoal do terceiro ano, mais uma aula de biologia, sobre a evolução. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as primeiras teorias da evolução. Antes da gente falar um pouquinho sobre as teorias da evolução, queria deixar bem claro o que é evolução. É evoluir, é mudar. E no meio dessa mudança, dessa evolução, dessas diferenças de espécie existente, despertou a curiosidade de muitos pesquisadores. E é o que a gente vai ver um pouquinho. A teoria da evolução começou com o criacionismo, ou fixismo, como também é conhecido. O criacionismo já diz criação, criador, é a teoria que existe um ser supremo que criou todas as coisas e que essas coisas ela não muda. Por isso que dá o nome de fixismo, fixo, não muda, permanece igual. Então todas as espécies, todos os seres existentes seriam criação de um ser supremo, de um ser superior, que no caso a gente costuma dizer que seria Deus, certo? Alguns religiosos acreditam que Deus criou tudo que existe. Só que no meio dessas curiosidades da evolução, veio a teoria de Lamarck. Qual era a teoria de Lamarck? A lei do uso e desuso dos órgãos, ou seja, se eu uso, eu desenvolvo, se eu desuso, eu atrofio, chega a perder o sentido, chega a não ter mais função, e essa característica de atrofiar, de não ter uma função, ela seria transmitida aos seus descendentes, certo? Seriam transmitida a futuras gerações. Então, é como se eu tivesse um tampão no olho, como pirata, eu usasse só um olho. Então, o que eu uso, eu vou desenvolver cada vez mais. O que eu não uso, ele ia atrofiar, ia perder o sentido e não ia mais fazer sentido. E as futuras gerações iam nascer com apenas um olho desenvolvido e o outro não. E essas características eram transmitidas aos seus descendentes. Para provar isso, ele deu um exemplo sobre os pescoços da girafa. Afirmava ele que só existia girafa de pescoço curto, igual burro, pescoço pequeno. E por alguma mudança no ambiente, no meio em que ela vivia, faltou a vegetação rasteira. Por ter faltado essa vegetação rasteira, ela teve que comer a vegetação alta. E para ela se alimentar dessa vegetação mais alta, ela teria que fazer o esforço de alongar o pescoço para se alimentar de uma vegetação mais do alto. Aí o que acontecia? Ao longo que ela ia tentando, que ela ia alongando esse pescoço para se alimentar dessa vegetação alta, esse pescoço dela ia se desenvolvendo e essa característica do pescoço mais alongado iria se manifestar em futuras gerações. É o que afirmou sobre alguns animais, como o tamanduá, é o que afirma sobre algumas aves que tiveram as pernas alongadas por conta que fazia o maior esforço para não se afundar na água, e assim desenvolveu a característica. Essa característica era transmitida a outras gerações. Ele costuma até dizer que o ambiente influencia na forma e na organização dos animais. O uso frequente e contínuo de qualquer órgão ou qualquer parte do corpo provoca o seu desenvolvimento. Ou seja, se usa, desenvolve, se não usa, atrofia. E todas as características adquiridas pelo uso ou pelo desuso são induzidas pelo ambiente e conservadas pela a reprodução de seus descendentes e conservadas nas futuras gerações. Aí, onde está a falha dele? Nessas mulheres que usam essas argolas para alongar o pescoço, certo? Só que, se essa teoria dele fosse correta, essas crianças ao nascer já nasceriam com o pescoço alongado. E não, as crianças nascem com o pescoço normal e ao longo das gerações ela vai colocando as argolas para alongar o pescoço. A contribuição, diria ele, que seria o ambiente, o meio, né? Ou seja, aqui nós temos um animal, ele se disfarça no meio da vegetação.
Aqui nós temos a borboleta, que no meio da vegetação seca também consegue se disfarçar. Aí a teoria de Darwin. Darwin, ele foi assim, como é que eu digo, abençoado por nascer numa família rica e por como é que diz, já ter parentes que já eram dedicados à área da ciência, certo? E Darwin, ele começou a analisar, a fazer dados, a construir sobre a evolução. E ele visitou alguns lugares. Dentre os lugares que ele visitou, tem o Brasil, né? E ele foi fazendo anotações, tanto dos animais como das plantas que existiam nesse lugar. E a teoria dele, no caso é a seleção natural, ele afirma que o mais forte sobrevive. Ele até analisou algumas espécies, por exemplo, de pássaro, que ele dizia que, de acordo com o que era o bico, era a forma de alimentação dele. Alguns se alimentavam de insetos, outros de néctar, outros o bico era apropriado para tirar esse inseto das árvores e assim por diante. Então, a teoria de Darwin era a teoria da seleção natural, onde ele afirma que os mais fortes sobrevivem, os mais adaptados permanecem. E a teoria de Darwin batia certinho com a de Wallace, certo? E como a teoria dele é a seleção natural, onde os mais fortes sobrevivem e os menos adaptados são eliminados, dando espaço só para os mais fortes, aquela espécie deixar de existir, ele usou o mesmo exemplo da girafa, só que de forma diferente. Ele afirmava que existia girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto. Ao longo do tempo, a vegetação foi ficando escassa e a girafa de pescoço curto não teve como se alimentar, morreu, foi deixando de existir e foi ficando só a espécie de girafa de pescoço alongado, porque a vegetação alta permanecia. Então, como ela era mais adaptada ao meio, ela sobreviveu e a de pescoço curto era menos adaptada, não conseguiu sobreviver. A falha dele é que ele não soube explicar a variação que existia entre as espécies, entre a população, entre os seus descendentes. Ele não soube explicar essa variação. E por aí a gente termina a nossa aula de evolução. Eu só quero deixar bem claro que essas teorias, ao longo, elas foram estudadas. A gente vai continuar em outra aula. Vou pedir a vocês que vocês façam atividades, mas antes de a gente fazer a atividade, eu vou só relembrar. Lamarck dizia: o meio cria necessidades que induz as mudanças nos hábitos e na forma de organização dos seres. Ou seja, o meio mudava, o ser vivo também tinha que mudar para poder se adaptar àquele meio. Outra afirmação dele: as novas características surgiam pelo uso e desuso de um órgão ou parte do corpo. Se uso, eu desenvolvo mais, fica melhor. Se eu não uso, atrofia, perde o sentido. E a outra afirmação dele é que essas características eram transmitidas aos seus descendentes. Já Darwin afirmava: o meio exerce uma seleção natural, onde os mais fortes, mais adaptados sobrevivem e os menos deixam de existir. Outra afirmação de Darwin, que seria a população, a variabilidade existente na população, que seria de indivíduos mais vantajosos. Os mais fortes sobrevivem por mais tempo, e os menos adaptados, nós costumamos dizer fracos, deixam de existir. E essa teoria da seleção dele vai para a nossa vida real, certo? No vestibular, quem é que passa? Os que estão mais adaptados, que se esforçam mais, os que estudam mais, os que estão preparados. Os que não estão tão preparados, talvez não se destaquem tantos, né? Fica a atividade para vocês fazer, certo? Qualquer dúvida, só me chamar no Zap, eu estarei à disposição para esclarecer ou sanar qualquer dúvida existente. E até a próxima aula.